É, pessoal, senta que lá vem história, né? Hoje postaram esse vídeo aqui do pastor Silas Malafaia, que o pastor diz o seguinte, ó. Vamos dar uma assistida primeiro. Eu vou deixar um versículo de saudação aqui, que está em Juízes capítulo 10, versículo 3. Eu estou lendo a Bíblia, hein? E depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou Israel 22 anos. Tá bom, acho que já é o bastante. Então vocês verem que o pastor Malafaia, ele pega a Bíblia em Juízes 10, que é essa passagem aqui. Ele cita o nome do Jair, né? Que é o mesmo nome do Jair Bolsonaro. E ele faz um trocadilho aqui com o número 22, né? Porque é o número do Bolsonaro, que é candidato a presidente. Eu não sei se vocês lembram, eu já tinha mostrado isso aqui quando eu analisei o livro de Juízes. Eu até fiz uma brincadeira, né? Depois de Tula, que parece Lula, vem o Jair. Às vezes dá a impressão até que o Malafaia pegou isso aí do meu vídeo, né? Porque é uma passagem tão insignificante aqui na Bíblia, né? Tão irrelevante. E eu duvido que os pastores se atenham a esses livros assim, esses detalhezinhos tão pequenos, né? E como o Malafaia, eu sei que ele já viu vídeos meus, que tem um membro que era da igreja dele que já mostrou alguns vídeos meus pra ele, vai saber se não foi do meu vídeo que ele viu isso, né? Enfim, é uma hipótese. Agora, será que essa passagem tem alguma coisa a ver com o Bolsonaro, pessoal? Não, não tem nada a ver. A passagem diz assim, ó. E depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou Israel 22 anos. Este tinha 30 filhos, o 01, o 02, 03, 04, até chegar ao 030, que cavalgavam sobre 30 jumentos, ou seja, eles tinham muito gado, esse Jair. E tinham 30 cidades, a quem chamaram Ravote e Jair até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair, agora a parte favorita da história, e foi sepultado em Camon. Vamos ver um pouquinho sobre esse Jair, pessoal? O nome Jair em hebraico é Iair, eu coloquei até grande aqui para as pessoas verem, Iair. É a junção da abreviação do tetragrama Iá, que é esse primeiro aqui, ó, o Yud mais o Aleph, tá? Com o termo Ir, que é esse aqui que eu coloquei em amarelinho, ó, o Yud e o Resh, que é uma declinação da palavra Or, que significa luz em hebraico. Que nem lá em Gênesis que Deus fala, haja luz, vai Erior, e assim por diante. Or é luz em hebraico. Então o nome significa Iá ilumina, tá bom? A passagem de Juízes é extremamente insignificante, uma vez que o autor não narra a história desse juiz. Então quer dizer que ele não foi nem sequer um grande juiz, como Abimeleque, Gideão e dentre outros que nós vimos aqui. Até Débora é mais significante que esse Jair da Bíblia. Só o que sabemos é que ele julgava em um período extremamente conturbado e violento. Isso a gente sabe. Uma vez que o juiz anterior a ele significante foi Abimeleque, que matou os seus 70 irmãos. E depois a gente vê toda aquela matança lá de Gideão, combatendo os filisteus, tem Sansão. Então a gente vê que é um período muito violento em que julgou esse tal de Jair, segundo a Bíblia. Lembrando que ali Juízes não está em ordem cronológica, tá? E no capítulo 10 de Juízes, que é esse capítulo que menciona o Jair, o autor se foca em demonstrar a mistura religiosa enraizada no povo, levando Israel a ser cativo dos filisteus e povos vizinhos. Nós vimos isso naquela série Juízes. Toda hora o povo ia cultuar os deuses vizinhos, Quemosh, Baal, Astarote, etc. Israel se dizia de Deus, mas prestava culto a outras divindades. Nós vimos isso naquele vídeo. Isso, para trazer num português bem claro, pessoal, é mais ou menos assim, ó, Israel dizia que seguia Deus, né? Não, eu sou israelita, mas cultuava Quemosh, por exemplo. É o mesmo no dia atual, como se, por exemplo, um católico fosse batizado por um evangélico. Sabe? Não faz o menor sentido. Não, eu sou católico, mas vai lá e toma o batismo de um evangélico, né? Não faz o menor sentido, uma vez que para os evangélicos, os católicos são considerados idólatras por causa das imagens. Então não teria o menor sentido, a não ser que essa pessoa se convertesse, né, a alguma denominação evangélica. Mas é basicamente isso que acontecia na época lá do Jair. Mas antes do juiz Jair, a Bíblia menciona outro homem com esse mesmo nome. Esse primeiro Jair era o filho de Segube e parece ter sido um grande conquistador na tribo de Manassés. Durante a conquista do território a leste do Jordão, ele conquistou muitas aldeias que ficavam na fronteira de Bazã e Gileade, que é a mesma região do Jair da Bíblia. Essas aldeias ficaram conhecidas como Ravote e Jair, que basicamente quer dizer as aldeias do Jair. Um detalhe, essas aldeias foram compradas em dinheiro vivo, em moedas de prata da época, tá? Por denários, tá? Então esse Jair, ele tinha muitas posses, ele conseguia comprar umas 30 cidades, tudo com moeda prata mesmo, tá? A menção a esse primeiro Jair é importante, porque para muitos estudiosos, o sétimo juiz de Israel provavelmente era um dos seus descendentes. A Bíblia se refere a Jair, o juiz de Israel, como um gileadita, ou seja, uma pessoa de Gileade, o mesmo território onde o primeiro Jair foi muito atuante no tempo da conquista de Canaã.
Alguns intérpretes sugerem que os dois Jair talvez fossem a mesma pessoa. Tem essa hipótese, porque, como eu falei, esses livros eles eram construídos e até sem falta de ordem cronológica nem nada, eles iam construindo esses livros e muitas vezes as histórias se repetiam, às vezes num livro e outro. Num tipo de anacronismo nos textos bíblicos, mas essa interpretação não é muito aceita entre os estudiosos, é só uma hipótese. O texto bíblico também completa dizendo que Jair tinha 30 filhos que cavalgavam sobre 30 jumentos e tinham 30 cidades na terra de Gileade. Essas cidades também estavam associadas à designação Havot e Jair. A descrição dos 30 filhos de Jair que andavam sob jumentos e governavam cidades provavelmente seja um indicativo do grande poder, influência e riqueza da família do Jair. Ou seja, era uma família que tinha muito dinheiro e tinha muitas posses. Era uma família que estava bem montada na grana, né? Também com tanto jumento assim, né? É claro que eles deviam fazer um bom dinheiro com isso na época, né, pessoal? Quando Jair morreu, o texto bíblico diz que ele foi sepultado em Camon, provavelmente também em Gileade. Após esse breve relato, o juiz Jair não é mencionado em nenhuma outra parte da Bíblia, ele desaparece. Curiosamente, em algumas listas do período dos juízes de Israel, Jair é contado como sendo o 8º juiz ao invés do 7º. Então tem essa variação aqui da listinha dos juízes de Israel, tá? Às vezes ele é contado como 8º e não 7º. Isso ocorre porque alguns comentaristas consideram Baraque como um juiz ao lado de Débora, enquanto outros contra apenas a liderança de Débora. A Bíblia ainda menciona outras duas pessoas com o nome de Jair que viveram na sequência da história israelita. O pai de Elanã, o homem que matou o irmão do gigante Golias, Elhanã, né, no caso, se chamava Jair. Depois houve também um Jair que pertenceu à tribo de Benjamim e foi o pai de Mardoqueu, o tutor de Esther. Agora, em nenhum momento o texto intenta ser uma profecia ou algo do tipo, como, por exemplo, dá a entender ali o vídeo do Malafaia. Isso aí tem até o nome, para quem não sabe, quem pega a Bíblia para usar dessa forma, o nome disso é biblomancia, que é quando você tenta usar a Bíblia como se fosse uma arte mágica ou adivinhatória. Mas a Bíblia não tem essa intenção, pessoal. Na verdade, o livro de Juízes demonstra que a confiança do povo deve ser em Deus e não em homens. Por isso que a Bíblia diz, ó, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, não o homem. Eu já fiz um vídeo explicando esse versículo, que o que a Bíblia está tentando transmitir é exatamente isso. Você tem que confiar em Deus, não em homem, porque os homens são falhos. E é isso que a gente vê em todo o livro de Juízes e no livro de Reis. Ó, praticamente todos os reis e juízes de Israel pecaram, inclusive os bons. Se até o rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, pecou, que dirá os outros? Então todos eles pecaram, inclusive esse Jair, apesar da Bíblia não falar muito da história dele. Então a intenção do autor de Juízes é mostrar para o povo exatamente isso. Ó. Israel teve bons juízes, mas todos cometeram erros, todos pecaram. A gente tem que confiar em Deus, não no homem. E o termo Or no nome Jair, que eu falei que significa luz, também é controverso, né? Não quer dizer nada, porque uma vez que naquele período o monoteísmo não era plenamente aceito, que nem nós vimos no livro de Juízes, era um culto híbrido. E as divindades vizinhas que os israelitas seguiam usavam os mesmos termos. Peraí que sem querer acho que eu apaguei aqui o negócio. Por exemplo aqui, ó, Salmo 106, 28. Também se juntaram com Baal Pior e comeram os sacrifícios dos mortos. Eu vou tentar ampliar aqui para vocês, é que quando a gente escreve hebraico aqui fica meio confuso de usar o editor. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui bem grande para mostrar para vocês. Ó. Essa aqui era uma divindade pagã chamada Baal Pior. Baal eu já mostrei para vocês que significa Senhor, né? São essas 3 letrinhas aqui, ó. Aquele L é só uma conjunção, tá? Um advérbio. Ó, Lebaal, tá? E aqui Pior, ninguém sabe a definição específica do que significa esse termo, mas essas 2 últimas letrinhas aqui também é luz. Então seria algo como o Senhor da luz, ou Senhor portador da luz, ou Senhor que traz a luz, ou algo do tipo. Então Baal Pior é parecido com Iair, que Iair é Iá, ilumina. E aqui é Baal, que também era usado por Deus de Israel, é a luz, a mesma coisa. Então a gente não sabe se aquele Iair, ali do Jair, realmente é uma referência ao tetragrama, né, por causa das 2 letrinhas Iá, ou se podia ser alguma referência de alguma dessas outras divindades que compartilhavam de mesmos títulos, tá bom? Finalizando aqui, então usar a Bíblia como se fosse uma referência a um homem é uma desonestidade intelectual, uma manipulação e desrespeitoso também, porque o autor da Bíblia não tinha a menor intenção disso. O autor da Bíblia tinha a intenção de registrar um período histórico do seu povo. Então você pegar aquilo ali para tentar dar a entender que é como se Deus estivesse mandando eleger determinado candidato,
Isso não faria o menor sentido, até porque Deus é apolítico, né, nesse caso. As poucas vezes que Deus escolheu reis de Israel, eles só fizeram besteira, como o rei Saul, o rei Davi, o rei Salomão e assim por diante. Até juízes também, às vezes Deus escolhia um juiz, o juiz ia lá e só fazia besteira. Então, Deus não é um bom critério isso daí, tá bom? Aqui nós temos, aqui, como eu falei naquele vídeo para vocês, vários Baal, que Baal quer dizer senhor, ou marido. Então aqui temos Baal Pior, e agora temos aí o Malafaia falando do Baal Sonaro, tá? Que no caso é o Iair. Tá bom, pessoal? Então só um videozinho de respostas aí que postaram no grupo esse vídeo e pediram para fazer, tá bom? Obrigado aí por terem assistido. Quem puder dar um like, paz a todos.